Boa noite a todas. Então, boa noite a todos aí, nessa noite aí de mais uma live sobre diagnóstico rápido, sonda lambda. Só esperar aí meu colega Alex, o professor Alex, chegar para a gente fazer essa live. Vou dar o Alex. O tema da noite, sonda lambda, ela é um tema bem simples de a gente trabalhar nessa noite, e nós vamos fazer umas informações bem básicas, assim, para a gente fazer um bate-papo bem legal. A gente vai conversar sobre o que é uma sonda lambda, como é que se testa sonda lambda. Se o Alex aí conseguiu. Alô? Alô, boa noite. Opa, boa noite, Alex. Tudo bom? Tudo chegando sempre perto. Beleza, então. Tava dando ali uma introduzida no assunto da noite e é sonda lambda, né? Um diagnóstico rápido. E daí nós vamos debater, fazer um bate-papo assim, bem tranquilo, bem legal, assim, para gente ter uma abrangência do é uma sonda lambda, né? A modernidade dos automóveis nos últimos 30 anos, assim, onde teve o maior incremento em aplicação da sonda lambda, e ela evoluiu bastante. E daí, na noite de hoje, nessa live aí, a gente agradece aí a todos os participantes aí, para a gente fazer uma live bem legal, né? E possa haver bastante perguntas, assim, a gente possa responder elas legal aí pro pessoal, né? E eu te passo então a palavra, Alex, aí para te dar as boas-vindas aí a todos os colegas aí, os reparadores, os representantes, tá? Um pessoal ali do diagnóstico de apoio lá da fábrica e está nos prestigiando. Então, passa a palavra aí para você nessa noite aí, então, Alex. Obrigado, tá? Agradeço ao convite que vocês fizeram para a gente, para mim. E o assunto que foi escolhido, nem foi você que escolheu, né? As perguntas que vieram do último trabalho que a gente falou sobre motores, tiveram bastante perguntas a respeito de sonda lambda. Sonda lambda é uma coisa já bastante antiga, quase tão antiga quanto a injeção eletrônica. Mas ela ainda tira muito sono de mecânico. Ainda existe dúvida, existem fantasmas na hora de a gente olhar uma sonda lambda. Inclusive se consegue fazer bastante diagnóstico do motor, da condição, como ele está funcionando, inclusive do tipo de combustível, lendo os valores da sonda lambda. É uma leitura simples para fazer isso aí. Tá? Então colocando assim. Apareceu. É que eu fiquei com ciúmes, botou uma figurinha atrás, eu também queria colocar. Era o slide aí de sinais elétricos aí. Sim. Não sei se dá para ver dá para ver legal aí. Ele está muito para cima. Teria de abaixar um pouco ou levantar a câmera para conseguir olhar. Aparece a parte de baixo só. Deixa eu ver, e ela é reposicionar aí. Isso, dá para olhar. Melhorou. Eu vou ver. Aí. Certo. Melhorou? Tá. Aí. Sonda lambda, ele é um sensor, tá, que gera um sinal elétrico, gera tensão, a partir de uma diferença de concentração de um gás. Então tem muita gente que lê a sonda lambda, e existia, tá, quando na época do ômega. Olé, eu vou te interromper. Não, assim, sonda lambda, a pouco a gente tem os colegas aí mais novos e a gente aí,
Então, ele é uma sonda lambda, assim, para a gente só iniciar o assunto, assim, e está nos prestigiando aí, tem muito conhecimento, mas daqui a pouco uma pincelada para o menino que está começando e está interessado na live. Bah, e esse assunto é legal, era saber o que é. Só para dar uma pincelada, uma introduçãozinha básica. Da sonda lambda, ele é um sensor, que nem eu estava colocando, que detecta a quantidade de oxigênio. A única leitura que ele consegue fazer é de oxigênio. Mesmo que o carro esteja com excesso de combustível ou com falta de combustível, ele nunca lê o combustível. Ele sempre vai ler oxigênio, que é o resultado da queima. Como ele é colocado lá no escapamento, ele vai medir a concentração de oxigênio no escapamento nessa hora aqui. E o que acontece? Toda queima de combustível, quando o pistão sobe lá em cima, na câmara de combustão, comprime a mistura, recebe a faísca, a ignição inicial, tá? Onde acontece uma queima, tá? E a expansão dos gases empurrando o pistão para baixo. Sempre existem pedaços ou lacunas onde vão se concentrar alguns gases que não participaram daquela mistura homogênea, aquela mistura perfeita. Então sempre existe uma sobra de oxigênio. Mesmo com a queima estequiométrica, com a relação ideal de ar e combustível, não se queima todo o oxigênio. E justamente nesse pouquinho do oxigênio que tem que sobrar em qualquer queima de combustível, é que o módulo vai se basear para dosar a quantidade de combustível. Ó, sobrou muito oxigênio, faltou combustível, o módulo coloca mais. Tá? De repente, sobrou oxigênio, mas muito pouco, quase nada, tá? Até nada. Ó, para sobrar nada de oxigênio, houve muito combustível dentro da câmara de explosão. Por isso o módulo retira daí nessa hora a quantidade de combustível. E assim ele fica dosando, ele fica sempre monitorando os gases do escapamento para saber se a mistura lá em cima que o módulo mandou está na quantidade correta, se ela precisa ser aumentada, se ela precisa ser diminuída nisso aqui. Então a sonda lambda é isso. Ele é um sensor que detecta essa quantidade de gás, só que ele gera um sinal elétrico proporcional a essa leitura. A mistura ideal, ele trabalha em 450 milivolts. Se essa tensão que é gerada pelos fios da sonda for maior que 450 milivolts, há uma diferença de concentração muito grande. Então nós temos pouco oxigênio no escapamento, por isso a tensão vai subir. 450, 0,500, 600, até quase 1 volt. Quase 1000 milivolts. Nunca pode passar de 1 volt o sinal da sonda lambda, senão ela vai estar pifada. Tá? Mesma coisa, 450 milivolts. Se o sinal for menor do que isso, há um excesso de oxigênio. Como consequência, o módulo sabe, faltou combustível. Então ele vai lá e aumenta a quantidade de combustível a ser injetado. E nessa procura pela mistura ideal, ele não vai conseguir ficar parado naquele ponto ali. Ele sempre está procurando a mistura ideal. Então existe uma procura maior. E é onde que o mecânico aprendeu a ler sonda lambda com multímetro, tá? E ele observa, se a sonda estiver oscilando, ela está boa. Isso era bastante verdade, tá? Mas hoje, nos carros, a gente não pode mais só se basear nessa oscilação da sonda lambda. 2 fatores acontecem para poder, como é que eu posso dizer assim, enganar o mecânico. Uma, velocidade dos módulos hoje. Eles possuem uma velocidade muito maior. Então a sonda lambda também aumentou a velocidade dela. As sondas antigas, sondas comum ou sonda finger também que é chamada, ele tinha uma resposta de leitura no máximo 2 Hz. No máximo ele conseguia fazer 2 leituras num segundo. Então quando o carro atingisse essa velocidade estava muito bom, tá? Mas se essa velocidade for menor, se ele oscilasse 1 vez por segundo ou meia vez, que precisasse uma oscilação inteira, levasse 2 segundos, essa sonda lambda estaria lenta e precisava ser substituída. O mecânico trocava a sonda, voltava ao normal, mas não consertava o motivo que fez com que essa sonda ficasse lenta. Tinha mais coisas para a gente fazer no carro. No outro trabalho de motores, a gente começou a conversar nisso aqui. Mas sonda lambda basicamente tem isso aqui. Eu coloquei, foi vista uma pergunta ali, me corrige se eu não enxerguei direito.
estão usando alongadores em cima Alongador. da sonda lambda. A nossa OLED é da Masterson. Isso vai fazer com que a sonda saia de dentro do escape. Isso é usado muito em carro de competição, tá? Onde a gente tem uma velocidade de gás muito grande e a velocidade de, vamos dizer assim, de ajuste do módulo não é tão alta. Então o sinal fica muito irregular, fica muito sujo, por assim dizer, onde você retira parte da sonda, a leitura dela fica mais suave. Então o sinal fica mais limpo. O módulo muitas vezes não tem velocidade de resposta tão alta, ele consegue ler a sonda lambda normal daí. Então, usados alongadores. Algumas vezes se faz isso em carro de rua. O correto é você corrigir. Geralmente tem problema mecânico nesse carro. A maioria das vezes, por vedação de válvula de escapamento que faz esse tipo de problema. Vedação de junta do escape também do coletor apresenta esse tipo de problema também. Então, assim, no carro convencional não precisa, mas algumas vezes se usa em função de um outro problema que acontece no carro. E tem uma coisa que eu queria mostrar para o pessoal, deixa eu só mudar aqui a tela para a gente, tá? Fique à vontade aí. Vamos colocar aqui. Isso. Tem o sorteio ainda, né? Pessoal, todos os carros modernos trabalham com sensor de oxigênio ou sonda lambda, tá? Isso faz parte do... Oi? Hoje, quantas sondas lambda existem hoje no mercado? Vou te responder isso. Espera um pouquinho só que eu tenho isso aqui. Deixa eu só fazer uma outra coisa aqui que é melhor que eu apareça junto daí, né? Boa. Fica melhor a carinha em cima. Daí, tá? E o pessoal consegue identificar. Boa. O carrinho aí em cima não é meu, tá? É só pra gente brincar um pouquinho nisso aqui, tá? Então, opa, aqui. Sonda lambda, que é um assunto que hoje... Legal. O pessoal muitas vezes pensa que acontece o seguinte, ele deve acertar a mistura, ele aumenta a quantidade de combustível, ele empobrece a mistura. Eu vou fechar a sonda lambda não os faz. comentários. Oi? Não, eu só vou desativar os comentários um pouquinho. Beleza. Legal. Tá. Então, o que acontece? A sonda lambda, ela corrige a quantidade de combustível, mas que nem eu falei antes, ela lê a quantidade de oxigênio. Como consequência, ela dosa daí o combustível nisso aqui, tá? E o que ela vai fazer? E o oxigênio dos gases queimados dentro do escape, que nem eu já tinha colocado. A gente consegue fazer isso para enxergar problemas de mistura de combustível, consigo determinar bico injetor sujo, problemas de catalisador, eu também consigo, usando o sinal da sonda lambda para detectar. Nós temos alguns tipos de sonda lambda. A mais comum, mais antiga, sonda lambda comum ou finger, que é pelo formato da cerâmica interna, que parece um dedo nessa hora aqui, tá? A sonda lambda planar, que é uma evolução da sonda finger, só que ela tem uma construção diferente. Tem sondas de AF, e isso aí deve estar tropeçando, muito mecânico tropeçando nesse carro aí, que é uma sonda de 4 fios, muito parecida com aquela que estava no carro, mas ela trabalha diferente. E a nossa sonda blanda de banda larga, com uma característica 5 fios. Ela é diferente dos outros, né? Então a sonda lambda comum, a característica dela, ela pode ter 1 ou 2 fios, o preto, o branco, ou só o preto. É uma sonda de 1 ou 2 fios que não tem aquecimento. Ela depende do aquecimento do próprio motor para poder aquecer. Lembrando, toda sonda lambda trabalha, lê uma reação química que acontece dentro dela, gerando uma tensão para mandar para o módulo. Mas só vai funcionar isso acima de 300 graus. Então, se você não tiver aquecimento, tem que esperar o motor esquentar. Não é um motor quente, é o escapamento que tem que estar aquecido para fazer isso. Tá? Então, essas sondas geralmente levavam de 4 minutos e alguns carros até 12 minutos para começar a funcionar. Nesse meio tempo, o carro está trabalhando com a mistura errada. Então, inventaram a sonda lambda com aquecimento interno. Ela possui 3 fios ou até 4 fios. Sendo que um fio de sinal na sonda de 3 fios, tá?
um de sinal e 2 de aquecimento. Já na sonda de 4 fios, a gente tem daí os 2 fios de sinal e 2 fios para aquecimento para colocar ali. Tá? Tem uma outra sonda também, que é a sonda planar, que é o mesmo tipo da sonda comum, só que a construção dela é feita em lâminas. A outra na forma de um dedal, tá? Onde você tinha o formato dele, e esse era o elemento sensor. Ele tinha que ser aquecido para poder trabalhar. Já na sonda lambda planar, ela tem várias lâminas, é como se fosse feito um sanduíchezinho de aquecimento, sonda de sensível, platina no eletrodo, e isso dá uma característica diferente nela, onde ela consegue se aquecer muito mais rápido. E também, em função dessas lâminas, a resposta dela é bem mais rápida. Então, a sonda lambda planar, ela consegue fazer até 10 leituras durante um segundo. Ela tem capacidade para fazer isso, muito maior do que a sonda anterior. Só que o aquecimento dela tem que ser monitorado pelo módulo, porque o módulo consegue determinar até a idade da sonda lambda, o envelhecimento da sonda lambda. E nesse ponto acontecem alguns problemas do carro. O carro, ele determina que a sonda lambda apresenta um problema, tem um código de falha. O mecânico vai lá e pega o multímetro e lê a sonda lambda. Ela está oscilando. Sonda está boa, pode deixar, é só apagar o código falha e liberar o carro. E o pior é que ele fica bom. 2, 3, 5 dias, depois liga de novo. A sonda de novo? Então deve ser a sonda, vou trocar ela. Ele nem testa mais. Porque o aparelho já deu 2 vezes sonda lambda e o teste que ele tinha feito com o multímetro disse que ela estava boa. Então é ruim isso aqui. Então a sonda lambda, a característica dela tem 4 fios e tem uma construção feita por lâminas sobrepostas, que é a parte interna dela. A construção dela também ela é diferente naquela parte metálica aí fora, para diminuir aquele problema de refluxo que acontecia internamente, onde a sonda ficava com um ruído muito grande. Aquele amigo falou antes que colocava calça ou afastador na sonda. Na sonda de banda planar, não precisa mais fazer isso. Os furos já garantem um sinal mais suave para fazer isso aqui. Tá? Legal. Eu vou só liberar os comentários aí. Tá. Legal. Uma característica. Tem assim, como é que a gente pode saber qual a diferença da sonda lambda convencional e da sonda lambda planar? Porque você olhando a peça, não dá para enxergar nada. Se você não tiver um número colocado na peça, eu não sei identificar. E dá para a gente saber. Tá? Tem que olhar a posição dos fios aqui atrás, logo na saída da sonda lambda. Você tem o fio preto, fio cinza e 2 brancos. Se eles estiverem postos na diagonal, os 2 fios brancos, essa sonda é uma sonda comum. Tá? Uma sonda finger. E se ela estiver posicionada, que nem está colocada aqui na outra, aqui do lado, tá? Onde os 2 fios brancos estão lado a lado, um do lado do outro, essa é uma sonda lambda planar. Só nisso aí você já consegue matar. Lembrando, não é do conector. É do lado da sonda lambda. Onde você tem, algumas vezes tem aquele plástico cobrindo o fio. Você puxa o plástico e vai olhar em cima dela a disposição dos fios. É bastante fácil de dica. Tá? Tá. Maravilha, né, Isaí? Tá, isso é colocado. A comum e a planar. Isso aqui. Boa. Tem mais uma. A sonda lambda planar já é melhor, já é uma evolução, mas ela tem um problema. Aqui no canto, a parte estequiométrica do combustível, ela consegue mostrar próximo de 0 volt e próximo de 1 volt. Essa zona intermediária aqui, a variação é muito rápida e o módulo não consegue determinar qual a quantidade de combustível ideal. Então, nesse limite, eles fizeram uma sonda lambda diferente, onde a gente pegou uma sonda lambda de AF. E a função dela é para controlar e para descobrir qual a relação ar-combustível que ele tem. Como é que ela é feita? É uma sonda lambda planar, só que a construção interna dela, não do elemento sensor, da construção da passagem dos gases, a parte interna também do elemento é um pouco diferente. Ela foi feita diferenciada, ela consegue trabalhar. Não é uma sonda lambda de banda larga de 5 fios que a gente vai ver daqui a pouco. Mas ela é melhor que a planar
tá? Mas não é tão boa quanto a outra. É que nem aquelas baterias EFB, né? É melhor que a comum, mas não é tanto que nem uma AGM. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, mas para satisfazer a gregos e troianos. Então a sonda lambda de AF, ela tem essa característica. A faixa de trabalho dela é a mais alargada. Fica uma construção gráfica como se fosse isso aqui, assim, tá? Onde nós temos uma faixa maior de utilização. Só que ela tem 4 fios, igualzinho da sonda planar. A grande diferença que a gente vai perceber é que os fios de aquecimento da sonda comum são brancos e da sonda de AF são 2 fios pretos. Essa que é a grande diferença. Aí tem outro pega-ratão nisso aí. Éder, os carros antigos, asiáticos, você se lembra que a cor dos fios era invertida. Enquanto nós tínhamos aqui no Brasil fio preto para sinal, fio cinza para negativo de sinal e 2 fios brancos para aquecimento, naquele mesmo momento, os asiáticos, os fios de aquecimento eram pretos. O fio do sinal era o cinza. E o fio de sinal, desculpa, o fio de sinal era azul. E o fio negativo de sinal era branco. Então era o carro mais antigo. Mas lembrando, sonda convencional, os 2 fios de aquecimento ficam na diagonal. Se ela for uma sonda lambda planar, os 2 fios de aquecimento ficam um ao lado do outro. Se ela for uma sonda planar comum, 2 fios brancos, um do lado do outro. Se ela for uma sonda planar de AF, são 2 fios pretos, um do lado do outro. Então essa é a grande dica para cuidar. Tá? Apareceu 2 fios pretos, essa sonda de AF não é aquela comum. Tem mecânico que está comprando sonda comum no mercado, aquela de emendar fio, e colocando no carro. Não vai funcionar, liga a luz. Tá? E o carro vai funcionar errado também, nessa hora aqui. Tá, legal. As dicas foram dadas ali dos tipos e o reparador pode facilmente identificar. Alex, a gente então viu aí que tem aproximadamente então quase 5 ou 6 tipos de sonda, né? Convencional, planar, banda até larga. Agora só tem 3. Tá? Agora que vem a sonda de banda larga. Vai dar característica 5 ou 6. Ela tem 5 fios. Primeira coisa. Boa. Tá? No conector existem 5 fios mais um. Tá? Que é o sexto pino. É uma resistência interna que existe no conector, que é a aferição dessa sonda lambda, para poder fazer a medição correta de combustível. Dentro dela tem 2 sondas lambda. Tá? Uma trabalha intrínseca à outra. E uma delas existe uma unidade de bombeamento, seria o nome mais correto. Tem um pequeno compressor ali dentro. Eu vou falar esse nome. Não abra a sonda lambda procurando compressor ali dentro, que não tem. Bom, o que ela vai fazer? Ela vai criar um ciclo de ar, uma passagem de ar constante, onde o módulo, a sonda consegue fazer leitura de oxigênio. E essa sonda, ela precisa de um módulo para fazer leitura. A gente não consegue fazer diagnóstico só com multímetro. Ou você vai usar o scanner e fazer leitura isso dentro da injeção do carro, ou você tem que ter um módulo separado para fazer a leitura dela. Essa sonda tem que ser monitorada, tem que ser a alimentação dela é diferente para poder trabalhar. E o módulo já faz isso automaticamente, nisso aqui. Então essa sonda ela é específica para fazer a leitura. E a faixa de trabalho dela que eu mostrei antes, a sonda comum é estreita. A sonda de AF já é mais larga. Essa aqui é mais larga ainda, ela consegue fazer leituras maiores nisso aqui. E precisa de um módulozinho para fazer essa leitura nisso aqui. Tem uma novidade. No Brasil não tem. Não se usa em carro, por enquanto, nacional. Mas existe uma sonda de titânio. E agora sim, daí agora eu mostro 5 sondas lambda diferentes. Essa sonda de titânio, olhando para ela, vai ser a mesma coisa. Ela tem a chave 22 para você trocar a sonda. Ela vai ter aquela parte metálica com os furinhos para entrar os gases também. Conector de 4 fios. Tem aquecimento. Tá? Só que ela é uma sonda que trabalha com 5 volts.
As outras todas trabalham com uma tensão baixa. A sonda banda larga de 5 fios, ela trabalha com corrente variável. As outras trabalham com tensão. Tá? Essa aqui trabalha com resistência variável. Tá? Então, se ela estiver inserida no escapamento, você pegar um multímetro e for medir a tensão dela, não vai encontrar nada. Troca a escala do multímetro, foi na escala de resistência. Aí você vai encontrar, conforme a variação de oxigênio, ele vai variar a resistência elétrica. Quanto maior a quantidade de oxigênio, menor a resistência elétrica. Ela é inversamente proporcional. E geralmente está alimentado num circuito com 5 volts. Nos carros de hoje mais novos, já estão trabalhando com outro processador. Estão trabalhando com 3,3 volts. Baixou a tensão de novo. Então esse é o carro, quando acontecer, um exemplo que está usando há bastante tempo, o Jaguar. Existe mais carros. Né? Todo o tempo chega um Jaguar na oficina nossa do dia a dia. Né? Mas quando chegar a sonda lambda fazendo leitura pelo scanner, eu consigo ler. Se eu fizer com multímetro, eu consigo nessa sonda de titânio. Só que eu vou desplugar ela e vou ler em resistência. Se eu usar ela plugada no chicote do carro, eu de novo vou ler em tensão. Só que eu tenho que usar a escala maior. Ela não trabalha até 1 volt. Ela trabalha até 5 volts, esse sinal aqui. Então nota que tem diferença na sonda lambda. Conforme o carro foi exigindo um sistema diferente, existe o sensor para acompanhar nesse ponto aqui. Tá? E a oscilação dela em 5 volts vai dar o mesmo tipo que colocado aí. Tá? Então, o reparador ele tem que ter um cuidado muito grande, apesar, por exemplo, de ser um sensor, e ele vai estar fazendo todo o monitoramento, a leitura de oxigênio, ele é um cuidado, uma análise muito criteriosa, tanto no diagnóstico quanto na sua instrumentação para fazer a leitura dele, né? É importante cuidar quando tem gente que usa aquela caneta de polaridade saber se a sonda está funcionando. Não pode. Primeiro que o sinal dela é muito baixo, não dá para ver nada. E existe caneta de polaridade que já tem um leitor de tensão junto. Tem que ter um cuidado. Se for nessa sonda de zircônio, desculpa, de titânio, tá? A resistência em torno de mega ohm, tá? 500K, 1 mega, 2 mega e meio. Então, aquele sistema que vai ler a tensão, mesmo com a entrada de alta impedância, eles interferem no sinal. Então, a única coisa que está funcionando ainda é o osciloscópio, tipo PDL, tanto o 5500 quanto o 5600. Ele consegue fazer essa leitura, ele consegue medir sem interferir na leitura que está colocada ali. Eu não estou dizendo que o equipamento que o pessoal possa ter é ruim. Não. É que o sensor é muito sensível e ele pode interferir na leitura. Ele pode não, ele vai interferir nessa leitura. Tá? Osciloscópio nessa hora. Tem alguns multímetros no mercado que não dá para fazer leitura nela também. Ele também está interferindo na leitura. Osciloscópio nessa hora é melhor. Ou pode fazer a leitura pelo scanner também. A gente pode fazer essa leitura pelo scanner. Só que não é para observar só a oscilação da sonda lambda. Isso aqui. A gente tem que fazer uma leitura, tem um critério para fazer isso aqui. Você tem que hoje dar uma mistura rica para essa sonda lambda e ela tem que ler a mistura rica, tá? E ele precisa dar uma mistura pobre para essa sonda lambda e ela tem que registrar essa mistura pobre. Mistura rica é fácil de fazer. Você pega um tubinho de gasolina, um sprayzinho, coloca na entrada de ar do corpo de borboleta, dispara mistura rica. Uma mistura pobre, como é que você faz? Eu já vi um mecânico disso, você pega o bico de ar e assopra na entrada do motor. Funciona, e o motor apaga. Tá? Daí não deu, né? Não deu para fazer diagnóstico nessa hora aqui. Então eu uso o próprio carro. Você pega e dá uma acelerada funda. Quando for um carro antigo, né, dá para fazer na mão, mas a maioria deles hoje é com pedal eletrônico. Então eu vou lá no carro e piso no fundo no acelerador. Não pode ser uma pisada progressiva, tem que pegar e no fundo de vez para dar uma carga no motor, para exigir esforço dele. Nessa hora o módulo sabe que está exigindo carga, ele vai enriquecer a mistura. E ela vai registrar uma mistura rica nessa hora aqui. É bastante fácil e acontece. Mesmo com combustível alterado, tá? Mesmo com o injetor esteja sujo,
ele vai registrar mistura rica. Lembrando, eu não estou testando o injetor, eu estou testando a sonda, para saber se ela está boa ou não. Então, piso no fundo, mistura rica, lá perto de 1 volt. Se deu 1,1 volt, troca a sonda lambda, já está com problema. Tá? Tira o pé do acelerador. Nessa hora o módulo corta os injetores. E é normal, entra em estratégia de freio motor, desliga o injetor. Tá? E nessa hora nós vamos ver esse 0 volt na sonda lambda. É o único momento, durante o funcionamento do motor, que a gente pode ter 0 volt na sonda lambda. Quando você tira o pé do acelerador, corta os injetores, isso aqui. Tá? Então, se aconteceu, você pisou no fundo, foi para 0,8, 0,9 volts, mínimo 0,8 volts na sonda lambda. Tirei o pé do acelerador, 0 volt, sonda está boa. Pode deixar ela. Mesmo que tenha dado o código de falha da sonda lambda, ela está boa, não precisa trocar. Tem um outro problema que está interferindo no funcionamento do carro. Isso você pode fazer com o scanner, é bastante fácil de fazer. Só cuidado que o pessoal, alguns gostam de colocar as 4 leituras no modo gráfico. Então é ruim, porque nós temos uma velocidade muito grande de troca de informação do módulo com o scanner. E isso diminui a velocidade de amostragem dele, pode dar errado o teste. Você entra dentro do PDL e seleciona para olhar só a sonda lambda, ele deixa fazer isso. Tá? O que você faz? Lendo só a sonda lambda, você aumenta a velocidade de amostragem. E aí faz um diagnóstico muito parecido com o osciloscópio. Porque mesmo no osciloscópio, você vai usar uma tela maior. Você vai usar uma tela de 10 segundos, de 20 segundos, para conseguir olhar a oscilação da sonda lambda. Uma tela muito curta, de 5 segundos, de 2 segundos, não dá para perceber a oscilação da sonda lambda. O scanner já tem esse tempo de tela próprio para isso, ele funciona direitinho. Você escolhe só a sonda lambda, faz a leitura dela no modo gráfico e vai ler direitinho. Pisa no fundo e tira o pé do acelerador. A sonda vai lá para 1 volt, quase 1 volt, tira o pé, ela vai para 0 e fica um tempo. Ela não vai ficar no 0 volt. Ela cai para 0 enquanto os bicos estão cortados, depois ela começa a oscilar normal. E é correto isso aí. Aí alguns carros oscila, fica lá em rico um tempo, depois começa a oscilar. Isso é programação do módulo. Não tem problema nenhum. Estou testando a sonda lambda. Pisei no fundo. Ah, Alex, a sonda está boa, deu até 1,2 volts. Isso é problema, ela está com erro. Nenhuma sonda, tá, a não ser as bandas largas, a sonda de titânio, as outras nenhuma gera um sinal maior que 1 volt. Então cuidado não fazer essa leitura. E nenhum sinal menor que 0 volt. Se apareceu, se fizer com osciloscópio é fácil de perceber. Menos 0,2 já é problema também. Então a gente tem que procurar um problema elétrico. Quase sempre é problema de aterramento do bloco do motor à lataria do carro, ao negativo da bateria. Que todas as medições são feitas em relação ao negativo da bateria. Se tiver uma diferença, a diferença está em relação ao negativo da bateria nessa hora. Lendo com o scanner. Passou de 1 volt, deu menos que 0, está com problema a sonda lambda. Só que antes de condenar a sonda lambda, vamos pegar o osciloscópio de novo, onde você vai colocar o conector de 4 fios no fio preto, que é o fio de sinal da sonda lambda, você vai tirar a ferramenta e colocar no fio cinza, que é o negativo do sinal. Ele é o negativo do sinal, ele tem que ter 0 volt em relação ao negativo da bateria. Tá? Se ele tiver tensão diferente, ali está o problema do carro. Não precisa trocar a sonda lambda. Corrige o problema de negativo do módulo, negativo da carroceria, aonde tiver um problema de queda de tensão. E isso interfere na leitura da sonda. O que vai fazer? Toda a sonda está até 0,2, 0,3 volts de diferença. Então ele vai pegar a escala de trabalho dela e vai levantar. Tá? Pode ser que aconteça sinal negativo, pode acontecer. Volkswagen eu percebo mais esse tipo de problema. Tá? Aí toda a faixa de trabalho da sonda é deslocada para baixo. Onde que vai acontecer esse problema? Na mistura de combustível. Tem carro que vai perder potência, tem carro que vai ter consumo de combustível maior. Tá? E onde você não encontra problema nenhum no carro, e é só aterramento na sonda lambda. E o mecânico convencional, só com multímetro, ele vai olhar só a sonda oscilando. Na sonda está oscilando, está boa. Isso não é mais
suficiente. A gente precisa fazer esse teste. Acelera o carro, desacelera o carro. Tá? Tira o pé do acelerador. Ele vai dar zero, a sonda boa dá mais que 0,8. Tá? 0,9, 0,95 é o normal de acontecer para a sonda boa, sonda nova. Quando ela não consegue nem dar 0,8 volts, naquele momento que você pisa no fundo, tá? A mistura vai ficar rica, ele tende a ir para 1 volt. Não consegue nem chegar a 0,8, tem que trocar a sonda lambda. Tá? Mas o módulo não gerou nem código de falha. Você, mecânico, está fazendo diagnóstico. Está lendo a sonda lambda, ela precisa ser trocada. Não, mas o módulo não gerou código de falha. Ele não gerou, mas já está trabalhando errado. A sonda está deficiente, ela tem que ser trocada. Você pode perceber uma outra coisa. No scanner, nos carros mais novos, esse mais novos que eu quero dizer é 2012, 2010 para cá. Não é novo 2019, 2018, tá? Nem estou colocando 20 nisso aqui. O que aconteceu de diferente? O módulo está cuidando do aquecimento da sonda lambda. Os dois fios brancos, um recebe positivo da alimentação, do relé, da bateria, da chave de ignição. E o outro fio recebe negativo da unidade de comando. E ele faz o seguinte teste. No teste dele, ele desliga um certo momento negativo do aquecimento, espera a sonda esfriar, onde o sinal dela vai ficar mais lento, ou a amplitude vai diminuir. Ele está oscilando bastante, ele vai começar a oscilar menos. Tá? Aí, percebendo isso, o módulo liga o aquecimento da sonda lambda e conta um tempo até que a sonda começa a oscilar rápido e normal. Esse tempo de resposta da sonda vai dar a idade dela, vai dar o envelhecimento dela e vai entrar no cálculo, inclusive, do AF dos carros que são flex. Isso ele determina a velocidade de envelhecimento da sonda. Tá? E também determina se vai ligar a luz da injeção ou não, mesmo que ela esteja oscilando. Então a gente vai ler isso. Na leitura do scanner ele traz aquecimento sonda. Esse valor geralmente é em percentual. Nem todos os carros têm essa leitura, pessoal. Não vão procurar amanhã no Fiat Palio o aquecimento sonda lambda, que não tem. E é o módulo que cuida do aquecimento dela. Então só coloquei um carro que não tem, mas não tem a leitura no scanner, mas existe o aquecimento da sonda lambda. Esse valor, quando o motor está frio, está em fase de aquecimento, esse valor tem que ficar mais que 50%. Geralmente ele vai ficar 70%, 80% o aquecimento da sonda lambda. É normal, está esquentando a sonda, para ela voltar a funcionar de maneira correta. À medida que o motor for esquentando, esse valor em percentual vai caindo. Quando o motor já atingiu temperatura de trabalho 80, 90, 100 graus, depende da válvula termostática nessa hora, esse valor de aquecimento da sonda, se a sonda estiver boa, ele vai estar lá embaixo, em torno de 20%, 30%, 15%. Isso depende de fabricante para fabricante, mas com certeza menor que 50%. Então, quanto menor, depende de carro para carro. Se por acaso o carro já estiver aquecido, funcionando normal, até o mecânico andou com o carro para fazer o teste de rodagem dele, volta para a oficina, conecta o scanner, vai ler na relação de leituras ali. Aquecimento de sonda lambda, 62%, 74%, ele não vai dar valores redondos, tá? Está mais que 50%, essa é uma sonda lambda que está velha. Tá? Ela está trabalhando, ela está oscilando, ela passa naquele teste que a gente fez antes de pisar no fundo e tirar o pé do acelerador. Ela está funcionando, o módulo pode usar ela, mas o tempo de vida dela está menor. Se o cliente vai fazer uma viagem longa, alguma coisa assim, esse é o momento de trocar a sonda lambda, que no meio da viagem ele vai estragar. Daí e o dono do carro vai se lembrar de quem? Puxa, eu deixei o carro fazer a revisão, ele não viu isso. Será que ele não podia ter visto e trocar? Não, mas estava bom quando eu li, não tinha código de falha. O diagnóstico não é feito pelo código de falha, a gente tem que fazer em cima de leituras do carro. Sonda lambda, eu sei o tempo de vida dela por esse aquecimento. O scanner me dá esse valor. Nem todos os módulos fornecem esse valor, mas quando tiver, eu uso ele para fazer essa leitura. É boa nisso aí. Tá? Legal, baita de... E assim, ó,
no diagnóstico é importante fazer correto, né? Porque é um valor alto e muitas vezes ele pode ser precipitado o diagnóstico, né? De forma equivocada. Eu vou e uma pergunta do nosso colega Roberto. Poderia falar sobre a sonda pós-catalisador? E tem uma outra pergunta, eu acho legal, e de repente poderia até ser antes. Posso usar uma sonda Finger no lugar de uma planar? Eu estava esperando essa pergunta. A resposta é não. Tá? Não. O que existe, em alguns carros, eles lançaram com a sonda planar e o sistema do carro, do módulo, não trabalhava ainda, mas a fábrica lançou essa sonda planar como teste. Lançou no mercado, não deu problema, tudo bem. Deu problema voltar para a sonda convencional. Tá? Então, um carro que aconteceu isso é o nosso antigo Palio 1.0, 1.3, 16 válvula, que usava sonda lambda planar, e o módulo não exigia isso. Então você podia botar a comum e ele funcionava normal. Mas nos carros de hoje não se faz isso. Ele precisa de uma resposta rápida da sonda para não ligar a luz da injeção, porque o dono do carro reclama que a luz está ligando, né? Ele vem para o mecânico troca a peça. Ele trocou a peça e botou errado. A loja não aceita de volta, que já está usada. E não é defeito de peça, é defeito de aplicação. Quem tem que corrigir, quem tem que certificar da aplicação correta da peça é o mecânico nessa hora. Não é a loja disponibiliza para vender. Qual você quer? Você que é mecânico tem que dizer qual é o correto nisso aí. Então a resposta é direta, não troca. Usa a aplicação correta conforme o fabricante determina. Aquele momento de experiência já aconteceu, já passou, não tem mais. Hoje todo mundo que usa a sonda comum, tá, e a sonda planar colocada ali. O que tem hoje é que o pessoal ainda usa a sonda comum, até em carros mais novos, que é a segunda sonda pós-catalisador, já vamos falar dela. Então, a primeira sonda ela é banda larga ou é até planar, e a segunda sonda é uma sonda comum. Alex, eu posso botar as duas iguais? A aplicação dela é conforme o fabricante. Não vou interferir no projeto do fabricante. Tem que ser colocada comum. Ah, mas eu queria experimentar. Você pode experimentar. Vai ver, vai acontecer isso aí. Eu já fiz a experiência e notei o seguinte, a sonda planar no lugar da comum, o tempo de vida dela foi menor, a parte de aquecimento começou a trabalhar. Eu trabalhar muito tempo aquecido, que liga direto, então o tempo de vida do aquecedor da sonda diminuiu bastante. Não vou conseguir dizer em tempo porque eu não lembro aqui, mas em menos de um ano estava estragada a sonda de novo. Que a sonda lambda não tem previsão de troca. Não é uma coisa parecida que nem vela de ignição. Ah, cada 10 mil quilômetros tem que trocar as velas de ignição, cada 20 mil tem que trocar. Nós conhecemos carros que têm vela de ignição usando 40 mil quilômetros e são boas, são em condições, são carros que estão trabalhando de maneira correta. Tá? Porque a sonda lambda é, vamos dizer assim, quase que o goleiro do time de futebol. Quem errou a mistura foi a sonda lambda, mas o injetor, a válvula de escape, o problema de canister que tinha no carro, ninguém cuidou. Então o resto do time não precisou ser culpado de nada. Só o goleiro que levou o gol. Só a sonda lambda que trabalhou errado. Eu acho um pouco injusto para a sonda nisso aqui. Não que eu seja um grande defensor, porque quando tiver errado tem que substituir, não tem conversa nisso aí. Mas o diagnóstico, a certeza do diagnóstico é melhor nessa hora aqui. Tá. Voltando para a segunda sonda lambda. Fale. Boa. Tem uma perguntinha ali e daria para achar. É o seguinte, do nosso colega da Goiânia Diesel. Sonda lambda para veículo diesel. Dá para achar no diagnóstico semelhante para veículo flex, gasolina, álcool, o diagnóstico dele? Ele trabalha sempre, trabalha na fase pobre, tá? Nunca trabalha em secométrico. Só quando você tiver com o pé no fundo, ele vai ficar levemente rico, tá? Porque o diesel, você não dosa a quantidade de ar e combustível, você não faz o pacotinho e larga para dentro do cilindro. O motor fica aspirando ar, tempo integral, e o módulo vai dosar a quantidade do combustível para trabalhar. Ele dosa o momento da injeção e a quantidade da injeção. Isso vai dar o controle do motor. Mas existe a sonda lambda,
e a sonda de AF, que é mais aplicada no diesel também, tá? Só que ela tem um problema da fuligem. Daí pode observar que no escapamento original, quando tem sonda lambda, ele tem um pequeno anteparo antes da sonda, para que não pegue a fuligem direto nela. Cria um turbilhonamento atrás, ele mede a concentração de oxigênio, tá? Mas ele atua no pé no fundo. Fora, se não chegar no pé no fundo, ele não atua, sempre trabalha com a mistura pobre. Nessa hora trabalha muito mais a válvula EGR. Aí o pessoal tem o pavor do diesel, né? Por que a válvula EGR? Por que inventaram essa coisa? Só dá trabalho para a gente. Dá serviço. Eu gosto da válvula EGR, ela dá serviço para mim nessa hora. Tá? Então, no diesel, existe a sonda lambda, tá? E ela tem atuação maior, o módulo lê ela mais com situação de carga no motor. Não quando o carro está andando leve, está mantendo velocidade cruzeiro, o módulo não usa a sonda lambda. Quando você fez força, ele começa a usar o sinal para monitorar se a mistura está estequiométrica. E um levemente rica, que é a fase de potência dele. Para evitar fumaça preta. Essa é a função da sonda lambda ali, nessa hora. Segunda sonda lambda, carros, gasolina, álcool, flex e GNV. Quando tem catalisador. A segunda sonda é só dedo duro do catalisador. Não faz mais nada. Ele diz catalisador está bom, catalisador está ruim. Catalisador está funcionando ou não. Só. Tá? Só que como a injeção eletrônica nasceu para controlar poluição, o primeiro objetivo dela é não poluir, a segunda sonda tem que monitorar o catalisador para determinar a queima de combustível. Aquilo que não conseguiu queimar no motor e sobrou para o escapamento, dentro do catalisador ele precisa terminar de queimar. Porque lá no escape, a gente tem uma lei de poluição no Brasil, que é regida pelo CONAMA, e ele precisa estar no nível aceitável. Senão o carro roda, tá? E não pode ser, no caso da fábrica, não pode ser nem fabricado, não pode ir para a rua. Quando é feita uma conversão para GNV, onde é monitorado esse sistema, ele não pode nem rodar. Isso aí. Tem algumas cidades que qualquer serviço que você faça para a prefeitura, eles exigem a inspeção veicular para saber se o carro está ok para trabalhar. Era assim em São Paulo, depois tiraram a lei também isso aqui. Então a segunda sonda, ela funciona igual à primeira. O que é igual? Naquele momento que eu piso no fundo do acelerador, que eu tiro o pé do acelerador, a segunda sonda vai dar um sinal igual da primeira. Tem muita gente falando que a segunda sonda dá um valor metade da primeira, dá um valor em torno de 200 a 300 milivolts. Tudo isso que eles falaram está correto. No teste que eles fizeram, deu este valor. Só que eu estou querendo testar a segunda sonda lambda. Eu quero saber se ela está boa ou não. Então, como é que é o teste? Vou lá no acelerador, piso no fundo e tiro o pé. Naquele momento que eu pisei no fundo, as duas sondas vão para a mistura rica, 0,9, 0,8 volts. E quando eu tiro o pé, as duas sondas vão para zero, ao mesmo tempo. Tem que ser assim. Por isso que é bom fazer. No scanner, a gente lê a sonda 1 e a sonda 2. Tá? Ao mesmo tempo na tela. Coloca um sobre o outro e vai observar os dois oscilando junto. Pisei no fundo, vai para rico. Tirei o pé, vai para 0 volt. Tá? Aí a sonda 2 está boa e a sonda 1 também está boa nessa hora aqui. Tá? Então o teste da sonda 2 é o mesmo da 1. Pisa no fundo e tira o pé do acelerador. Com o osciloscópio, 2 canais, você vai fazer o teste da mesma maneira. Tá? O que tem é o seguinte... Fale. O nosso amigo Thiago pergunta nesse teste aí da sonda 2, ela altera o consumo de combustível? Não. A sonda 2 só serve para dedurar o catalisador. Ah, mas se pifar a sonda 1, ele vai usar 2 para controlar. Não. Tá? Sempre quando pifar a primeira sonda lambda, já liga a luz da injeção. Se ela estiver funcionando errado, liga a luz da injeção. Se ela estiver muito velha, com aquecimento muito alto, liga a luz da injeção. A segunda sonda vai olhar para o catalisador. Se o catalisador estiver bom, a sonda fica quietinha, trabalhando e não liga a luz nenhuma. Se o catalisador estiver com um problema, que ele não consegue queimar a mistura que está passando por ele, aí ele vai ligar a luz da injeção, acusando o catalisador. Não acusa mais a sonda lambda, não. Tá? Daí vai dar catalisador de baixa eficiência,
inoperante, daí depende do código de cada fabricante, ele vai ter uma denominação nisso aqui. O que a gente faz? Testa a primeira sonda, testa a segunda sonda, para poder acreditar no sinal dela. Vamos testar o catalisador, está bom? Eu preciso das duas sondas lambda para fazer isso. Primeira coisa, o catalisador é que nem sonda, só funciona quente. Tem que esquentar o catalisador. Não, mas eu olhei a temperatura do motor, está 80 graus, já está 90 graus, já está 104 graus. Não serve. O catalisador tem que estar quente para fazer isso. Tem algumas leituras do scanner que a gente vai olhar, sonda lambda, não, catalisador, temperatura do catalisador, 575, 840, 320. Não existe um sensor de temperatura do catalisador. Isso é um cálculo que o módulo faz, baseado na temperatura ambiente, mistura, tempo de funcionamento, temperatura do motor, tá? Resposta da sonda lambda, que o catalisador deve de estar a 620 graus, a qual temperatura que for. Isso é um cálculo feito pela fábrica na programação do módulo, não tem sensor nenhum. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos garantir que esse catalisador esteja quente. Como é que eu esquento o catalisador? Botando ele fogo nele. Eu vou ter que acelerar o carro 2, 3, 4 mil RPM. Não tem uma rotação fixa para fazer isso. E você vai segurar o carro acelerado, 3.500 RPM, tá bom? Ah, eu me descontrolei, caiu para 3.000 RPM, não tem problema. Eu não estou fazendo leitura nenhuma, estou botando o motor acelerar para esquentar o catalisador. Tá? Então segura o motor. Quanto tempo, Alex? Até que o catalisador esteja quente. Como é que eu vou saber se ele está quente? Que nem já falaram, põe o dedo lá em cima, né? Não vai dar para fazer isso. Eu observo na sonda lambda, tá, o que vai acontecer, gente. A primeira fica oscilando, tá, corrigindo a mistura. A segunda, ela está trabalhando, oscilando, tá, de repente ela muda de estado, ela fica alta, tá, ou ela fica embaixo, ou ela estava oscilando, ela fixa. Tá. Eu vou observar que o sinal ele tende a parar. Não é importante o nível onde para, ele tende a ficar. De repente ele estava em cima, depois de 1 minuto e meio ele cai lá perto do 0 volt, tá bom? Esse é o momento que o catalisador esquentou. Ele só começou a esquentar. Seguro mais uns 30, 40 segundos acelerado o motor. Lembrando, a rotação, se ela variar no meio disso, não tem problema. Tá? Então, depois desse tempo, de 2, 3 minutos que eu segurei acelerado, tiro o pé do acelerador, as duas sondas vão cair para zero, é normal acontecer isso, tá? E eu fico esperando. Aí a primeira sonda chega um certo momento, ela vai começar a oscilar. A segunda não estou olhando ainda. A primeira sonda começa a oscilar. Nessa hora eu piso de novo no acelerador, fundo e tiro o pé. Por quê? Eu estou com o catalisador quente, eu dei uma mistura rica, conhecida, e logo uma mistura pobre para limpar o catalisador. E nessa hora agora eu vou ficar cuidando das duas sondas lambda. A primeira sonda ela vai começar a oscilar, tá? Quando ela começar a oscilar, eu vou olhar para a segunda sonda lambda. Só agora que eu vou olhar para o sinal dela. Ele tem que ficar uma constante. A primeira sonda começou a oscilar e a segunda fica uma linha reta. Tá? Se ficar uma linha reta, o catalisador tá bom. O catalisador está funcionando. Tá? Ele não precisa ser substituído. Quem disse isso? A segunda sonda lambda que deu uma mistura, deu uma linha reta na leitura. Tanto faz pelo scanner como pelo osciloscópio. Vai fazer o mesmo teste. Só pelo scanner, lembra de filtrar todos os valores. Na parte de cima do scanner, bem do lado, seria meu lado direito que eu estou olhando, tem uma marca que é um certinho. Quando você clica ali, você tem condições de eliminar as outras leituras, ficando só com as duas sondas lambda. Tá? Pisei no fundo, soltei. Primeira começou a oscilar. Agora em diante eu começo a olhar a segunda. Ela tem que ficar uma linha reta. Se ficou uma linha reta, o catalisador está ok. Se der qualquer oscilação, tá? Catalisador tem que ser substituído. Ah, mas está oscilando igual à primeira. O catalisador já está furado. Tem que ser trocado. Qualquer oscilação na segunda sonda condena o catalisador. Quanto maior a oscilação, mais estragado ele vai estar. Ele pode estar estragado com um furo que passa no meio, trincado, com um miolo solto.
Pode ser que ele levou um superaquecimento, derreteu a parte dele, tanto a parte primeira quanto a segunda, não importa. Vai aparecer oscilação na segunda sonda lambda. Tchau para o catalisador, tem que trocar ele. Pode acontecer uma coisa intermediária, tá? Nesse teste que eu pedi para você pisar a fundo e tirar o pé do acelerador, as duas sondas vão subir e descer. Legal. Só que o que acontece é o seguinte, a primeira sonda sobe primeiro e depois a segunda. A primeira sonda desce, depois desce. As duas vão para 0,9 e as duas vão para 0 volt. A sonda está boa. Só que o sinal da segunda é atrasado em relação à primeira. Tem problema nesse catalisador. Não precisa trocar ele. A gente precisa descontaminar ele. E geralmente é carro que anda trechinhos curtos. Ele anda o dia todo, mas trechinho curto. Vendedor de bebida que vai fazer visita em diversos bares, restaurantes, coisa assim. Ele anda o dia todo, mas tudo trechinho curto. Carro de professor, professora, onde ele vai até a escola, desliga. Sai da escola, vai para casa, desliga. Vai até uma padaria, desliga. Então, quando o motor atinge a temperatura, o catalisador fica pronto para trabalhar, você desliga o motor. Ele começa a esfriar tudo de novo. Esse é um catalisador que está contaminado. Tá? A gente precisa descontaminar ele. Tem que ir para a estrada e usar uma quarta, uma quinta marcha com o pé embaixo. Eu não quero velocidade, eu não quero rotação, eu quero carga no motor, tem que fazer força. Onde vai sair calor no escapamento e vai limpar ele, vai queimar a parte interna e ele volta ao normal. Quando é que eu sei que está bom o catalisador? Quando der os dois sinais, subir e descer ao mesmo tempo. Esse é o catalisador que está limpo, que não está entupido, que não está contaminado. Tá? Se depois da sonda primeira oscilar e a segunda oscilar qualquer pouquinho, o catalisador está com problema mecânico interno, rachado, quebrado, furado, tá? Solto, miolo, alguma coisa assim. Vem uma pergunta que eu não vi o pessoal fazer. Qual é o valor ideal da segunda sonda? Quando ele fica uma linha reta, o número em tensão, em volts, não é importante. Tá? Importante é a constância no sinal. O que acontece é que você pode ter dois carros do mesmo ano, tá? Com o mesmo teste, o sinal vai ficar reto em 230 milivolts e o outro vai ficar em 478, porque nunca dá número redondo, né? Então, o que vai acontecer? Aquele que tem uma tensão menor, o catalisador tem uma vida maior. Não entendi, Alex. Vou trocar. Aquele que tem uma tensão maior, o catalisador está mais usado. Só isso. Ele está funcionando, está bom, não precisa trocar, só ele está mais usado do que o outro que deu uma tensão menor. Só. Enquanto ele não oscilar, o catalisador está bom. Pode levar em 800 milivolts, não tem problema. Mas o catalisador está bom nessa hora aqui. Acho que respondi agora a pergunta do amigo. Ainda temos 1 minuto e meio aí para a gente encerrar. Encerramos agora. A gente volta e faz ali as perguntas que ficaram pendentes. Por exemplo, o colega ali pergunta, ele consegue identificar o catalisador pela sonda 1, se tiver uma sonda só? Né? Não. Legal. Já estou dizendo, então, não. Beleza, então a dica é para o nosso colega só sonda lambda, né? Isso. Não, o catalisador. Ele é diagnosticar o catalisador. Pela sonda. Certo. Tá bom. Pela sonda lambda, só pela primeira sonda, o catalisador não dá para identificar nada. Porque ela lê os gases antes do catalisador. Depois que ele passa no catalisador, não tem nada. Aí entra a hora do termovisor. Aí você consegue fazer a identificação do trabalho dele. Mesmo que o carro tenha uma sonda só, o termovisor entra nessa hora e trabalha direitinho. É a ferramenta de apoio que a gente usa. Se o carro tiver duas, se usa. Se não tiver, tem ferramenta de fazer o diagnóstico ainda. Isso aqui. Tem analisador de gases, que é esse aí, mas é um equipamento muito caro ainda e não é tão exigido para fazer diagnóstico. O termovisor entra direitinho nessa hora aqui para substituir a segunda sonda lambda no diagnóstico. Isso aí. Beleza, então eu encerro, a Isadora vai encerrar e a gente retoma para fazer o fechamento então aí das perguntas restantes. Tá? Já está ainda em sinal aí. Segunda parte